Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, há 25 anos que vários governos promovem a modernização administrativa, que tomam medidas de simplificação. Mas será que estão sempre e na sua atividade política global a pôr o cidadão no centro das políticas públicas? A modernização administrativa, felizmente, tem sido uma área de continuidade. E é bom e saúdo a Senhora Ministra por fazer esta continuidade. Este Governo segue muitas medidas do Governo anterior do PSD-CDS, tal como o anterior Governo também prosseguiu medidas do anterior socialista e o socialista do anterior Governo do PSD, e essa continuidade é boa porque a modernização administrativa é importante para os cidadãos. Estamos ou não a favor deste simplex? Sim, estamos. Como não estaríamos se ele, em grande medida e em grande parte, é uma continuidade, é a implementação, é continuar a execução de medidas que nós próprios, PSD, no Governo, no último Governo, lançámos, preparámos, fizemos e implementámos. Sim, este simplex é um meritório ato de propaganda do que é essencialmente continuidade e também algumas medidas novas importantes. Sim, para que não haja ambiguidades, o PSD saúda o Governo e a Senhora Ministra por esta iniciativa e por fazer continuidade nas políticas de modernização administrativa. É bom que o façam quando querem abrir em Paris mais um espaço do cidadão, produto criado pelo Governo anterior e que já instalou 400 em todo o país. Ou quando prosseguem o título único ambiental que o anterior Governo lançou, criou e desenvolveu. Ou quando chamam Escola 360 ao portal Escola que o anterior Governo criou, acrescentando-lhe algumas facilidades adicionais. E poderia continuar nas 16 medidas mais importantes, cerca de metade são medidas anteriores, por isso em que continuam. Ou nas outras medidas que apresentam, para além do top 16, há dezenas de continuidade. Mas eu prefiro elogiar a continuidade e a aposta comum que nos une na modernização administrativa. Sim, o Governo anterior fez muito com o Portal do Cidadão, os mais de 400 espaços do cidadão que os portugueses em todo o país já podem beneficiar, o e-fatura, a digitalização na saúde, o mapa do cidadão, a simplificação e desburocratização enorme nas principais áreas de atividade económica, industrial, comercial, ambiental e do turismo. Sim, foi feito muito antes e eu desejo que o Governo continue. Mas este simplex é suficiente? Com este simplex, podemos dizer que é suficiente para dizermos que o Governo está a colocar o cidadão no centro das políticas públicas? Não acredito. Na verdade, Senhora Ministra, fico muitas vezes com a sensação que a Senhora Ministra, com a sua capacidade que eu reconheço, está sozinha num Governo com um objetivo diferente. Perdoa-me a graça, mas parece muitas vezes o Dom Quixote a lutar contra moinhos de vento, sendo esses moinhos de vento o contravento que os seus colegas do Governo fazem. E porquê é que eu digo isto? Porque na modernização administrativa deve ser o Estado a reorganizar-se a favor do cidadão. Não podem ser os cidadãos, na sua qualidade de utente e contribuinte, a perder e a ter que serem eles a ajustar-se ao caminho que, afinal, e vejamos, este Governo está a fazer, a pensar sim no Estado, sim no seu alargamento e não no verdadeiro serviço ao cidadão. Expliquem como é que se coloca o cidadão no centro da política pública quando, ainda hoje, a maioria das esquerdas decidiram que os serviços públicos podem fechar mais cedo e os cidadãos podem ter menos tempo de atendimento para satisfazer o acordo das esquerdas, que vai dar a alguns trabalhadores um horário de trabalho menor que a maioria dos trabalhadores portugueses tem que cumprir. Ou como é que estão a colocar os cidadãos no centro das políticas públicas quando restringem a provisão pública de serviços essenciais como a saúde e a educação? Sim, quando obrigam o cidadão utente a ter um serviço e a passar para um serviço de menor qualidade. Ou quando obrigam o cidadão contribuinte a pagar mais. Para quê? Para que o Governo
cumpra o seu compromisso das esquerdas do monopólio público e proteja corporações. Como é que se está a colocar o cidadão no centro das políticas públicas quando, designadamente, cedem a interesses corporativos? Sim, quando, por exemplo, aceitam abrandar a atividade nos portos ou voltar a trazer para a esfera do bolso dos contribuintes ineficiências na gestão dos sistemas de transportes das áreas de Lisboa e do Porto. Modernizar o Estado também é digitalizar e simplificar, mas é cortar burocracias, é rejeitar interesses corporativos, sejam eles privados ou públicos. O Estado não pode proteger nenhum interesse corporativo. Olhando para este Governo, e com exceção da Sra. Ministra, o que é que vemos? Eu vejo um Estado a aumentar à custa do cidadão. Os cidadãos a perderem qualidade nos serviços. Vejo as empresas a terem mais custos de contexto, menos condições para investir e vejam a realidade que já mostra isso mesmo. Quem paga? Os cidadãos. Nós no PSD acreditamos no papel do Estado e fizemos muito para que, por um lado, tenhamos mais serviço público com menos encargo para os contribuintes, mas também esse melhor serviço público deve apostar e deve confiar mais na iniciativa, na responsabilidade e na cooperação dos cidadãos, dos portugueses. Isto não é Estado contra portugueses. Os portugueses devem estar no centro e serem a razão da existência do Estado. O Estado... Sr. Deputado, queira terminar, por favor. Vou terminar, Sr. Presidente. Portugal precisa de um Estado mais moderno. Mas, Sra. Ministra, para além deste importante e louvável simplex, o seu Governo está a colocar o Estado e não o cidadão no centro das políticas públicas. Tem agora